revelar aí os grandes segredos desta incrível ferramenta que você tem aí no seu dia a dia, chamada mais conhecida por multímetro. Hoje nós vamos mostrar para vocês todas as reais funções escondidas lá dentro do multímetro, essa ferramenta que muito mecânico ainda tem dúvidas de como realizar o procedimento, de como fazer as medições e utilizar essa ferramenta da forma mais eficiente possível dentro da oficina mecânica de motos. Lembrando que o nosso treinamento, método Injeção Expert, o nosso foco é realmente ensinar você, mecânico, a fazer todos os diagnósticos na injeção eletrônica utilizando apenas o multímetro, onde é uma ferramenta muito acessível, todo mundo tem, de fácil acesso, pois é uma ferramenta extremamente barata. O nosso foco realmente é ensinar você a trabalhar com conhecimento. E a partir do conhecimento você consegue dominar e efetuar todos os testes utilizando qualquer ferramenta de diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. Então, bora lá. Nossa aula de hoje é sobre esse camarada aqui chamado multímetro, tá? Primeiro de tudo, para você conseguir dominar o multímetro de uma forma 100% eficaz, você precisa entender quais são as grandezas elétricas que essa ferramenta trabalha, ou seja, compreender o porquê fazer determinado teste em determinada escala do multímetro. Como vocês sabem, o multímetro ele possui algumas escalas e é através dessas escalas que você consegue encontrar os padrões, os parâmetros para você trabalhar aí na hora de efetuar o diagnóstico na injeção eletrônica. Então, primeiramente, você precisa entender o que é tensão elétrica, o que é resistência elétrica e o que é corrente elétrica, tá? Nós temos aqui três principais grandezas que a gente tem que entender para conseguir realizar os testes e diagnósticos. Essa imagem que vocês estão vendo ali, esse anime, vamos dizer assim, basicamente ele já diz tudo referente à tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica, tá? Onde nós temos ohms, tá? Que é resistência elétrica. Ohms é o que restringe a passagem da corrente elétrica, tá? A corrente elétrica e a tensão elétrica são forças totalmente diferentes. O pessoal ainda confunde muito quando se fala em corrente elétrica e tensão elétrica. Então, você precisa ter em mente sempre essa figurinha quando você vai tentar compreender aí as grandezas elétricas. Primeiramente, a gente vai falar aí sobre a tensão elétrica. O que é a tensão elétrica e como que você vai realizar os diagnósticos e fazer de uma forma eficiente utilizando o seu multímetro. Pode ser o multímetro que você tem aí na sua oficina. Basta você conseguir interpretar as escalas, que é a imagem que vocês estão vendo agora na tela. Esse multímetro, ele é um multímetro, pode ser diferente do seu que você tenha, mas as escalas que você está vendo ampliado ali na imagem, as escalas são padrões para todos os multímetros, tá? Então, quando se fala de tensão elétrica, verifique sempre a escala antes de realizar as medições elétricas. Ela deve ser superior ao valor que nós pretendemos medir, tá? Então, quando eu falo a escala superior, eu quero dizer para vocês o seguinte: só ligar a imagem, a lâmpada, o lampião aqui, né? Senão vocês não me enxergam. Então, assim, ó, as escalas, você tem que sempre ter uma margem de segurança. Como assim, professor, uma margem de segurança? Por exemplo, a bateria da motocicleta, ela opera em 12 volts, tá? Se existisse uma escala de 12 volts, eu tenho a certeza absoluta, mas sem sombra de dúvidas, que todo mecânico já teria queimado o multímetro, inclusive eu. Por quê?
Porque a nossa mente, ela é muito preguiçosa e nós tendemos sempre a procrastinar quando a gente busca uma informação nova. Então, quando você entende que a motocicleta trabalha com uma bateria de 12 volts, se chegasse lá o multímetro e tivesse a escala de 12 volts, a tua mente automaticamente iria associar o 12 volts da bateria com o 12 volts do multímetro e você iria esquecer essa questão de trabalhar com a margem de segurança. Colocou em 12 volts e a bateria deu 12,1, queimou o multímetro. Já era. Então você tem que sempre trabalhar com uma margem de segurança. No nosso caso, como as baterias elas trabalham com 12 volts nas motocicletas, qual dessas escalas você deve utilizar no seu multímetro? A de 2 volts, a de 20 volts, a de 200 volts ou a de 2000 volts, tá? Agora, um detalhe importante quando eu falo em trabalhar com uma escala em uma margem de segurança, isso não deve ser levado em consideração que vamos sempre utilizar a maior escala do multímetro. Por quê? Tensão elétrica em voltagem, a gente vai sempre utilizar a escala de 20 volts no caso das motocicletas, tá? Isso aí é regra. A escala de 20 volts sempre você vai utilizar para fazer medições de tensão elétrica, seguindo ali na margem de segurança, tá? Então, pessoal, atenção, como eu estava falando para vocês, no multímetro padrão, as escalas geralmente são de 200 milivolts, tá? 2 volts, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. Como a bateria utilizada nas motocicletas são de 12 volts, a escala de 20 volts é a mais utilizada durante as medições elétricas. Mas existem alguns testes, por exemplo, como pico de voltagem, que aí a gente, pico de voltagem, né, da bobina de ignição, que ultrapassa esse valor. Então, nesse caso, utilizamos a escala de 1000 volts. É somente nessas medições de pico de voltagem que a gente utiliza a escala de 1000 volts. No geral, nos demais testes, escala de 20 volts, tá? Então, essa regrinha é básica, tá? Outro detalhe importantíssimo que eu vejo muito mecânico errando ainda é onde conectar as pontas de prova, ou seja, quais os bornes. O que são bornes, pessoal? Bornes do multímetro. Bornes é isso aqui, ó. Vou pegar o meu multímetro aqui. Vamos tirar as pontas de prova. O que são pontas de prova? Isso aqui são pontas de prova, tá? Aqui, esses buraquinhos aqui, ó, onde você vai conectar as pontas de prova, são os bornes. Aqui muito mecânico ainda erra na hora de fazer a conexão dos bornes. Então, nesta imagem está extremamente clara, tá? Aonde você deve posicionar. A inspeção de voltagem, de tensão elétrica, a relação ao posicionamento das pontas de prova, alguns multímetros apresentam vários pontos de conexão. E a ligação correta é fundamental para a realização dos testes elétricos. Então, conforme você está vendo nesse desenho, como posicionar o teste de voltagem, tá? Note que o posicionamento do cabo negativo, o cabo preto, ele sempre vai estar no conector COM, tá? Esse cabo é regra. Então, quando você for fazer qualquer tipo de medição, esse cabo aqui, ó,
o cabo negativo do multímetro, a ponta de prova negativa, sempre vai ser aonde está escrito aqui COM, tá? Aqui no meio do meu multímetro fica o cabo COM, sempre, tá? Mas não é regra a posição onde vai estar o borne. Às vezes ele pode ser do lado, às vezes pode ser em outra posição. Você só tem que identificar aí aonde está a escrita COM. Sempre o negativo vai ser no COM. Como nós vamos fazer medição de tensão, ou seja, de voltagem, como vocês podem ver na imagem, a gente utiliza o cabo positivo lá onde tem escrito o V. V de volts, V de voltagem, tá? Lá é padrão a medição de voltagem. Agora, nós vamos fazer uma ilustração medindo a tensão. A ligação do multímetro para medir a tensão deve ser sempre em paralelo ao circuito elétrico. A ligação em paralelo é uma das formas mais comuns de se conectar componentes elétricos ou componentes eletrônicos. A nomeação se deve à forma como esses componentes estão ligados. As características mais comuns desse tipo de ligação são: há mais de um caminho para a corrente elétrica, a corrente elétrica se divide entre os componentes do circuito e a corrente total que circula na associação é somada da corrente de cada resistor, tá? A diferença de potencial, o que é diferença de potencial? É a nossa vulga voltagem, é a mesma em qualquer ponto do circuito. Como assim? Por exemplo, se você for medir diretamente na bateria, ali, como no exemplo da imagem, está nos dando no visor 12,6 volts, tá? Se você fosse medir em paralelo mais para frente na fiação, iria dar a mesma voltagem da bateria. Então, essa é aí que eu me refiro que a diferença do potencial, no caso a voltagem, é a mesma em qualquer ponto do circuito. Uma simples medição de tensão de uma bateria já é um exemplo de uma medição em paralelo, quando a gente mede a voltagem de qualquer componente dentro de um circuito elétrico. A gente deve manter o interruptor ligado para que exista essa diferença de potencial, ou seja, essa voltagem. Essa voltagem, se não for feita a medição lá na bateria, for medir em outro ponto, a chave de ignição tem que estar ligada para nos mostrar essas informações no painel. A segunda medição que a gente vai demonstrar para vocês é a medição de resistência elétrica. Muita gente, mas muita gente mesmo, tem dúvidas de como proceder aí com as medições de resistência elétrica, essa grandeza elétrica, tá? A medição de resistência elétrica, em um multímetro padrão, as escalas são de 200 ohms, 2K ohms, 20K ohms, 200K ohms, 2M ohms, 20M ohms e 200M ohms, tá? O que significa a letra K antes da ferradurinha de cavalo? Alguém sabe me responder? O que significa a letra K antes da ferradura de cavalo? Por quê? Qual a diferença de 200 ohms para 200K ohms? Uma resposta que muito simples, mas que pouca gente sabe. Você multiplica por 1000. Por exemplo, 200 ohms é 200 ohms. 2K ohms é 2000 ohms. Então, você multiplica o número que está antes, tá? 2K, vou até pôr no chat aqui, ó. 2K é igual a 2000. E assim por diante. 20K é igual
a 20 mil. Então, o K, ele faz a multiplicação do número que está antes dele. 20K, 20 mil. 2K, 2 mil, tá? Regrinha básica para você compreender. Além das escalas convencionais, nós temos também a escala de diodo, que pode ser usada para medições de continuidade. Caso você não tenha noção do valor a ser medido, inicie pela menor escala, que é 200 ohms. Ah, professor, mas a escala menor não é a escala de 2K ohms? Não, 2K ohms é 2.000 ohms. Então, a menor escala que vocês vão encontrar no multímetro é de 200 ohms. Aí você vai aumentando a escala gradualmente, caso você não saiba utilizar essa medição. Outra regrinha básica que eu acabei esquecendo de mencionar aqui é que quando você vai fazer uma medição de resistência elétrica, jamais deve ter energia circulando pelo sistema, ou seja, chave de ignição desligada, ou melhor ainda, bateria desconectada do sistema. Se você for medir resistência elétrica, chave desligada, sem energia, beleza? Voltamos aqui. Durante as inspeções de resistência, quando utilizamos a escala de 200 ohms, outro importante deve ser realizado. Ninguém faz esse procedimento importante que deve ser realizado. Ninguém faz, não. A maioria não faz, tá? É isso aqui, ó. O que essa imagem nos demonstra? Que nós estamos verificando. O que nós estamos verificando aqui, pessoal? Encostando a ponta de prova uma contra a outra, a gente vai verificar o valor da leitura obtida no aparelho, tá? O posicionamento correto para os cabos das pontas de provas sempre vai ser o mesmo utilizado na escala de voltagem, ou seja, é na mesma escala que os testes anteriores de tensão. Então, quando a gente encosta uma ponta de prova na outra, como vocês estão vendo na imagem, a gente está verificando qual é a resistência interna do aparelho, tá? Todo componente elétrico possui uma resistência. Todo componente possui uma resistência. Então, 0,6 ohms é a resistência interna do aparelho, beleza? Agora, vamos fazer uma leitura aqui para vocês entenderem melhor. Como o valor nesse exemplo aqui de teste, de verificação de resistência da bobina primária de ignição, o valor obtido foi 1,2 volts. Ou seja, como o valor da resistência interna do aparelho, que a gente mediu aqui, é de 0,6, você vai fazer uma continha de menos 1,2 menos 0,6, que vai dar um total aqui de 0,6 ohms. Então, subtraindo a resistência interna do aparelho para o valor encontrado, vai dar a resistência real do componente que está sendo medido. Para qualquer teste de resistência, recado aqui para vocês não esquecerem, tá? Para qualquer teste de resistência, o componente medido deve estar desenergizado sob o risco de danos ou desafinação do multímetro. Se você utilizar a medição de resistência no multímetro, corre o risco de você descalibrar a ferramenta ou danificar o componente ou até mesmo o aparelho de medição. Então é regra, sempre tem que estar desenergizado, tá? Outra medição, vamos medir mais uma aqui para vocês compreenderem. Ó, medindo a resistência elétrica de uma lâmpada, tá? A ligação do multímetro para medir a resistência deve ser
sempre em paralelo ao componente, da mesma forma que nós vimos lá no teste de voltagem. A ligação do multímetro para testes de resistência ou de continuidade também deve ser em paralelo, porém com o interruptor de ignição desligado ou o componente isolado do circuito, como vocês estão vendo nesta imagem. Essa lâmpada ela está fora do circuito a ser medido a resistência, certo? Então, por exemplo, a remoção da lâmpada do farol para verificar a sua resistência, tá? A gente tirou fora para fazer essa medição. Fusível também, para você ter uma medição exata do fusível, tá aqui, ó, fora dos componentes, fora do sistema elétrico da motocicleta. Corrente elétrica é outro grande mito para as pessoas que trabalham com o multímetro lá no seu dia a dia na oficina. Então agora a gente vai ver como que faz os testes práticos utilizando o multímetro na escala de corrente elétrica. A medição nos multímetros padrões, as escalas são de 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A e 20 A. Veja que as escalas elas estão divididas em valores baixos. Miliampere, tá? Miliampere é as menores escalas que nós temos. Ou seja, 200 miliampere é menor do que a escala de 2 ampere, tá? Apenas duas escalas com valores de amperagem alta geralmente tem nos multímetros, que é a escala de 2 ampere e de 20 ampere. Dessa forma, muita atenção na hora da conexão dos cabos das pontas de prova. Na escala de corrente elétrica, ao contrário dos demais, temos que ter uma atenção especial na hora do encaixe dos cabos da ponta de prova. Como temos uma variante muito grande de valores na escala de amperes, quando utilizamos valores pequenos, utilizamos o conector positivo em um contato, um encaixe específico, e quando a gente utiliza valores extremamente altos, a gente tem que utilizar a ponta de prova em outro ponto do multímetro. Então aqui, ó, muita atenção mesmo. Estão vendo que nesse multímetro a ponta de prova está conectada no borne MA, que significa miliampere, ou seja, aqui é para verificar baixa amperagem lá nos componentes. Qual o teste que estamos fazendo aqui nessa bateria agora, tá? Esse teste é fuga de corrente. Então, fuga de corrente, o nome já diz tudo, né? Se é uma fuga de corrente, geralmente é mínima fuga que está escapando, é alguma coisinha que está roubando energia do sistema. Então, como é pequena a medição, a escala utilizada lá no multímetro é a escala de miliampere. Quando você vai verificar valores altos, aí você vai mudar a escala aqui, ó, para o 20 ampere, que daí é uma escala mais alta, beleza? Muita atenção mesmo na hora de fazer essas medições. As escalas de baixas amperagens são as mais utilizadas hoje em testes práticos na motocicleta. Como, por exemplo, falei para vocês nesse teste que está na tela, que é o teste de fuga de corrente, tá? Agora vamos fazer uma leitura sobre uma corrente elétrica de alta amperagem. Esta escala praticamente não é utilizada em testes elétricos em motocicletas. Por exemplo, aqui nesse teste é uma verificação do consumo de corrente ao acionar a lâmpada do freio da motocicleta. A ligação do multímetro para medir corrente elétrica deve ser sempre em série com o circuito, diferente das ligações em paralelo vistas anteriormente. Então, quando se trata de medir voltagem ou medir resistência, ligação em paralelo, positivo no positivo, negativo no negativo. Quando se trata de medir
é corrente elétrica, ligação em série, positivo no positivo, negativo também no positivo. Ou seja, você vai fazer a leitura do consumo que está circulando de corrente lá naquele circuito. Beleza? Vamos voltar aqui ao slide que eu estava mostrando para vocês lá no comecinho da aula, que é o slide das grandezas elétricas, né? Note aqui, ohms é o que segura, é o que restringe a passagem dos amperes, e voltagem é o que empurra, ou seja, o ampere é a corrente elétrica, voltagem, tensão elétrica, e ohms é resistência elétrica. Sempre nesta sequência e nesta ordem, beleza? Então, voltamos aqui. Aqui, nós temos a medição da corrente em série, né? Positivo e negativo em circuito, tá? Seguindo com a mesma linha. A queda de tensão obtida na associação em série é a soma total de cada resistência, beleza? Então, é muito simples, pessoal, muito fácil de fazer as medições, mas essas regrinhas básicas que eu acabei de mostrar para vocês, mecânico nenhum se atenta quando vai fazer essas medições. Então, regras para você não esquecer, tá? Medição de voltagem e medição de resistência elétrica sempre em paralelo, tá? Medição de voltagem com energia no sistema. Medição de resistência elétrica com o sistema sem energia. Medição em série é na amperagem. Então, em paralelo, voltagem e resistência. Em série é a medição de amperagem. E sempre se atente a 2 pontos básicos na hora de fazer a medição. Aonde está conectado os cabos, as pontas de prova, ou seja, em qual borne está conectado. E também as escalas que você vai utilizar. Nunca esqueçam que eu falei para vocês sobre a margem de segurança que deve ter para fazer as medições dos multímetros. O multímetro é a ferramenta mais poderosa que você pode ter aí na sua oficina para fazer testes no sistema elétrico da motocicleta. Essa ferramenta não existe outra melhor, tá? E indiferente da marca, seja essa daqui que é a mais baratinha, seja esse outro multímetro aqui que é um pouco mais moderno e sofisticado, as leituras são as mesmas, as escalas são praticamente as mesmas. Sabe o que faz diferença entre esses dois caras aqui, ó? Quem aqui sabe a principal diferença na utilização desses caras aqui? Ah, um tá de ponta cabeça, outro não. Não, não é isso. Sabe qual a principal diferença nos testes na hora de usar o multímetro? O conhecimento. O conhecimento é a chave, é o segredo do sucesso para você realizar todos os procedimentos de uma forma eficiente. Não tem como fazer as medições sem conhecer como funciona o sistema, como escolher a escala correta, em qual ocasião você vai fazer aquele teste.